Eu sou o João, sou cientista de dados. é, Hoje atuo numa empresa de meio ambiente chamada 1,5 grau, na qual eu trabalho especificamente com visão computacional dentro da área de ciência de dados, que é enorme, que tem diversas aplicações. Eu trabalho em ciência de dados com arquiteturas das mais modernas hoje para detecção de objetos, né? A visão computacional, eu vou falar um pouco sobre isso, tem muitas tecnologias dentro dela, e uma delas é a detecção de objetos. Eu hoje trabalho aplicando isso para a detecção precoce de incêndios florestais, né? Então, é uma área que eu fui ganhando um pouco de expertise e eu vi o quanto isso foi ficando desmistificado na minha cabeça, né? Então, eu sugeri para o Roberto para a gente falar sobre como a máquina detecta imagens, né? Esse é o título da apresentação, tá? Mas a ideia mesmo é desmistificar o que pode parecer meio complexo e talvez assim ficaria muito feliz de debater com alguém, né? Por aí que estiver assistindo essa apresentação de forma síncrona ou assíncrona sobre desafios, né? Dessas tecnologias que eu considero, claro, né, desafiador, mas possível de ser aplicado num projeto, por exemplo, né? Você, engenheiro de dados, que quer aplicar IA, quer dizer que sabe aplicar IA, né? Isso pode ser um diferencial ao longo da sua carreira, né? Você, analista de dados, você, cientista de dados, quer provar que em 10 slides, talvez, e um pouco de código, talvez você já consiga pegar e botar a mão na massa, né? Então tá, então assim, como a máquina detecta imagens, eu aqui tenho o objetivo de desmistificar essa tecnologia, né, que pode parecer de início algo muito avançado e assim, como Arthur C. Clarke disse, né, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Tá, eu concordo com ele de certa forma, mas, né, a minha apresentação aqui está com o objetivo de discordar dele, né? Ele é um autor aí de ficção científica. Então tá. Então a gente já está vivendo um momento meio mágico, né, com IA, né? Então não quero complicar mais. Eu queria, na verdade, era simplificar. Então vamos lá. Visão computacional, né, como eu disse, é um conjunto de tecnologias computacionais que ajudam a identificar padrões em imagens, né? Ciência de dados, de forma geral, a gente quer procurar padrões, né? Usar eles para prever coisas, né? Enfim, no caso da inteligência artificial, na visão computacional, a ideia aqui é prever em imagens. Então, um grupo de dados que a gente usa bastante são imagens, né? Aqui na direita, vocês podem ver um GIFzinho de detecção, né, de carro, banana, enfim, vários objetos aí, né? Aí dá para viajar e pensar o que isso pode ajudar, qual o problema de negócio que está sendo resolvido. Ali embaixo deixei um outro GIF já mais segmentado, né? Usando uma palavra que inclusive se usa muito na visão computacional, em 3 tipos de tecnologias nessa área. A da esquerda é a mais clássica, que vocês já devem ter visto, que é a detecção de objetos, né? Quando você pretende determinar uma região de interesse, um objeto de interesse. A do meio é a segmentação e a terceira é a detecção de pose, né? Vocês podem ver ali que detecta o olho, a orelha, né? A região superior ali do corpo, o meio do corpo, né? E a parte de baixo que não dá para ver, porque foi cortado ali no meio. Vamos lá. Então, nada mais justo do que falar dos tipos mais usados, tá? Existem alguns tipos, né? Os mais clássicos são classificação de imagens, onde o objetivo, né, é identificar qual objeto e ou cena, tá? Pode ser por exemplo, um campo, um mar, né, uma montanha, podem ser cenas também. Então, no final, se atribui um rótulo. O algoritmo ele recebe uma imagem e atribui um rótulo para aquela imagem. A detecção de objetos já fica um pouco mais complexo. Ele quer te dizer qual é o rótulo, mas também onde está esse objeto que recebe esse rótulo, né? Então, ele faz uma segmentação, quer dizer, uma classificação de um objeto. Então, identificar quais objetos estão presentes e onde eles estão na imagem, né? Ele lida muito bem com sobreposição de objetos. Vocês viram lá
o GIF da banana, tinha muitas bananas uma em cima da outra. Então, ele lida bem com isso e com detecção de múltiplos objetos diferentes, né? Então, vai ter uma banana e uma maçã, ele vai classificar os dois se ele tiver sido treinado para isso. A segmentação de objetos, ela vai ainda além. Ela quer delimitar o limite preciso do objeto. Então, ela identifica qual objeto, onde ele está na imagem, mas também define limites, né, precisos para esses objetos em relação ao resto da imagem. Tá? Aí, só voltando aqui para vocês verem, né, tem exemplos de dois desses tipos de tecnologia, né? O algoritmo de detecção de objetos é esse aqui na esquerda, passando meu cursor aqui para vocês verem, e o do meio é o de segmentação. Bom, aí vamos lá, ok, mas aonde isso se aplica, né, no mercado? Bom, existem várias aplicações e isso aqui não é nem próximo da gama de possibilidades, mas temos carros autônomos, por exemplo, no qual o objetivo talvez seja identificar um pedestre para evitar acidente, sinais de trânsito e outros veículos, né, para possibilitar talvez a tomada de decisão, se ele vai seguir aquela mesma linha, se ele vai frear, se ele vai acelerar. Então, ele garante uma boa detecção de objetos, nesse caso, garante a segurança na navegação de um carro autônomo, né? Diagnóstico médico por imagem, né? Aqui eu vou até voltar. Aqui vocês podem ver duas imagens, né? Na da esquerda existe um tumor, na da direita também é o mesmo, só que mais avançado, né? Então, no câncer de mama, nesse caso, né, um tumor que pode ser maligno e se tornar um câncer de mama, o objetivo da detecção de imagem é identificar doenças precocemente através de imagens de ressonância e tomografia. Isso ajuda a reduzir o erro humano, ajuda a validar, né, a tomada de decisão de um médico. Então, é de grande utilidade, já está sendo muito usado. Agricultura de precisão, né, imagens de drone, por exemplo, né, ajudam a identificar pragas com a utilização da IA, né, ajudam a identificar pragas, áreas de estresse hídrico, deficiência de nutrientes. Né? Então, por exemplo, uma imagem de drone que sobrevoa uma região que tem uma mancha amarela ali, ele já sabe a imagem, a IA, né, recebe essa imagem e já dá como output, né, como resultado da inferência, que ali tem provavelmente, né, probabilidade de, sei lá, 60% de ter uma praga. Então, ajuda a manter a saúde daquela safra, né, e, consequentemente, maior produtividade com a safra. E o monitoramento ambiental, que aí já estou falando, já puxando a sardinha para o meu lado, que hoje eu estou trabalhando nessa área, a identificação precoce de incêndios florestais, ele ajuda em muita coisa, mas, de forma geral, o monitoramento ambiental pode se beneficiar da identificação de animais, né, fenômenos climáticos, às vezes numa imagem de satélite, por exemplo, pelos padrões de vento, e outros nas imagens de outras coisas, né? Outros objetos identificáveis em imagens de drone, câmeras ou satélites. Né? O objetivo disso, né? O resultado seria uma maior automação do processo de detecção, possibilitando melhoria nas demais etapas. Bom, tá, mas o título era Como a máquina identifica os objetos, né? Então, como isso acontece de fato? Eu vou fazer um paralelo aqui, já dizendo, não sou um biólogo para falar sobre o olho humano, mas a máquina, né? A tecnologia imita a natureza, né? Então, a máquina, ela se assemelha demais nesse caso, a máquina que detecta imagens, né? Se assemelha demais ao sistema de detecção do nosso corpo, né, de luz pelo nosso corpo. Então, o sistema do humano, né, ele passa pelo olho na captação, né, é o nosso mecanismo de captação de luz. Isso é interpretado pelo cérebro, né, e dividido em três cores. Na verdade, o olho capta isso aí, isso é dividido em três canais, né? O olho humano ele só consegue detectar três cores, que combinadas formam todo o espectro que a gente conhece. Então é vermelho, verde e azul. Red, Green and Blue, RGB, né? Já devem ter ouvido falar desse espaço de cores.
Então, essa combinação numa imagem, né, num objeto que a gente vê, rapidamente o nosso cérebro já treinado associa isso a palavras. Então, por exemplo, nessa imagem aí, tem uma maçã, né, uma laranja, uma banana, isso já é interpretar o bowl de frutas, né, isso já é interpretado pelo nosso cérebro e associado a isso, né? Porque a gente foi aprendendo isso ao longo da vida. Isso acontece em milissegundos. A máquina, juntamente com a IA, né, seria o equivalente a câmera seria o olho, né, captando luz, captando informações, passando isso para o cérebro, e aí está ali Interpreting Device, que seria uma IA que roda num computador, provavelmente em placas GPU. Vocês já devem ter ouvido falar das placas GPU, são placas de processamento rápido de dados, elas são muito boas para processar imagens de alta qualidade, né, e trazer inferências respostas rápidas, né? De forma geral, isso era usado muito para computador, para os computadores que estavam rodando videogame, né? Hoje em dia, a Nvidia, que é uma das produtoras de placa GPU, pô, não está ganhando dinheiro mais tanto com isso, está ganhando muito mais com processamento de dados e treinamento de modelos de IA, né, de inteligência artificial. Bom, e aí é isso. Depois de um treinamento da IA, né, nesse paralelo que eu estava fazendo aqui, a IA infere igual ao cérebro, né, de forma análoga, esses resultados no que é um bowl, o que é a maçã, a banana. Vamos lá. Então, falando do RGB, tá? Já deixando bem claro, existem outros muitos canais de cores, espaços de cores, né? Mas eu vou falar do RGB, que é o mais clássico da ciência de dados nessa área de visão computacional. E antes disso, até me atacando mais uma vez de biólogo aí, né? A gente hoje tem 3 canais, né? Evolutivamente falando, o ser humano detecta esses 3 canais de cores, vermelho, verde e azul, mas só de curiosidade, né? Nem sempre foi assim. Outros mamíferos têm só 2 canais e existem alguns que têm muito mais, né? Eu vou dar o exemplo aqui do pássaro. Os pássaros, né? De forma geral, eles detectam 4 canais, né? Vermelho, verde, azul e ultravioleta, que permite eles se proteger contra os raios UV em voos altos, né? Então, o nosso olho não está adaptado à luz UV, então isso ataca a nossa retina, né? Aquelas coisas. Então não é muito bom olhar para o sol. O pássaro ele não tem esse problema. Isso ainda permite a ele também conseguir identificar, por exemplo, frutos mais maduros, né? Esse tipo de coisa, né? Ameaças. Então, só uma questão evolutiva aqui, né? Só para dar uma complementada. Então, falando sobre o espaço de cor RGB na máquina, tá? Porque o paralelo aqui é do corpo humano com a máquina. No corpo humano não tem número, né? Mas na máquina tem que ter, né? São níveis de cores. Para ser mais exato, toda cor, todo pixel com cores, né? Ele é pintado por 3 cores sobrepostas uma na outra. Vermelho, verde e azul em níveis de 0 a 255. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, para a gente ter essa cor aqui meio amarronzada do nariz dela, que eu peguei aqui, né, dessa imagem, dividido em pixels, esse pixel marrom ele é a combinação de 213 na escala de 0 a 255 do vermelho, 60 do verde, 67 do azul. Né? Quanto mais próximo de 255, maior é a quantidade de cor. Né? Então é aquela máxima que a gente escuta desde criança. O preto é a ausência de todas as cores e o branco é o excesso de todas as cores. Então, quanto mais próximo de... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vou dar prosseguimento. E aí, quanto mais próximo de 255, mais próximo do que seria o branco, né? Então, a combinação de 255, 255, 255 é o vetor que representa o branco, né? Vocês podem ver aqui, não é 100% branco, é bege, mas já é bem próximo desse vetor. Vamos lá.
agora só dando uma floreada, porque aí eu falei sobre como a gente divide a informação do que é no cérebro humano é de forma muito rápida, fantástica, no computador é de forma extensiva e numérica. Então, como é que funciona a detecção de fato, né, de objetos na máquina? Eu vou dar um exemplo teórico aqui. Não é exatamente assim, é mais complexo, tá? Mas eu já vou simplificar. Para detectar uma mesa de xadrez, só bastam duas cores, branco e preto, intercalados numa certa ordem, certo? Então, imagina que eu quero detectar essa mesa de xadrez. Treinei minha IA, ela já aprendeu a detectar. Como é que ela vai descobrir se um objeto, onde está a mesa de xadrez dentro de uma imagem, né? Aí aqui eu coloquei essa mesa de xadrez numa posição aqui da imagem. Imagina que isso aqui é uma imagem que essa IA está recebendo e aí ela quer detectar essa mesa, né? A mesa de xadrez, se eu considerar que cada espaço é um pixel, né? Por exemplo, fazendo essa malha de pixels aqui na imagem, né? Esses pixels todos brancos, né? Esses aqui intercalado branco, preto, branco, preto. A rede neural, né, que essa é a palavrinha mágica por trás, né, que faz a detecção de imagens, ela recebe a imagem e ela passa filtros por dentro da imagem, tá? É mais complexo que isso, teoricamente, né? A rede neural convolucional, que é especializada em detecção de imagem, ela tem camadas de decisão. E assim, essas camadas, elas são tão extensas, né, em quantidade de camadas, quanto a complexidade do objeto em questão. Cada camada ela é responsável por alguma coisa. Isso é papo para outra hora, né? Eu vou tentar simplificar para ficar tangível, né? Uma dessas camadas, por exemplo, pode ser responsável pela detecção por passar filtros que vão ver a correspondência da imagem, né, da região da imagem, com o objeto detectado. Então, por exemplo, como esse objeto é bem simples, eu posso passar um filtro do tamanho dele, né? Só para a gente ter um feeling de como funciona essa conta matemática. Aí, nesse caso, eu passei esse filtro 1 aí que vocês estão vendo, do tamanho do objeto que a gente quer detectar. Digamos que ele passa aqui. Qual que é o match entre o objeto e essa região, né? Tem vários pixels brancos, e aqui eu tenho pixels brancos e pretos. Se eu fizer a conta de quantos ele acertou, o filtro aqui, né, em relação ao objeto, quantos ele acertou, dá mais ou menos ali 50%, né? Porque os brancos ele acertou. Os pretos, né, esse, ele não acertou. Então seria umas 50% de correspondência. Se eu passar um segundo filtro aqui nessa outra região, eu vejo que metade do objeto ele acertou por completo, mas a outra metade não. Então aqui seria 50% só aqui em cima e 25% aqui embaixo. Então 75% de probabilidade. Aí se eu passo um terceiro filtro, né, numa outra região, eu vejo que a correspondência foi de 100%. Tá? Então, aí entra o pós-processamento. A IA ela vai te dar resultados, mas aí depende do que você quer resolver. Então, por exemplo, se eu considerar que para ser um objeto, né, mesa de xadrez, tem que ter uma probabilidade acima de 90%, por exemplo, eu defino esse limitante e digo, tá, só sobrou o de 100%, que é o meu objeto. Se eu dissesse que era 70%, ia sobrar o 2 também. E o 2 não é exatamente o objeto que a gente quer. Né? Isso é só para vocês também terem um feeling de como é que vem a decisão após o resultado da IA. Às vezes a IA ela não te diz exatamente o que você quer, você tem que dar uma polida usando métodos estatísticos. Né? Então, nesse caso, eu usei o limitante de 90%. Tá? Então, aí, só trazendo a ilustração do objeto, né? Essa chamada bounding box, né? Que é quadrado de detecção, sei lá, seria mais ou menos esse o nome. E aqui tem a probabilidade de ser esse objeto e a classificação, que aí eu botei como objeto xadrez. Beleza? Bom, expliquei o básico, né? Mas o principal objetivo aqui é botar vocês para tentarem, né? Então, eu queria disponibilizar pelo menos
todo o pipeline para você treinar a sua própria IA, né? Então, o objetivo aqui é encorajá-los a tentar, pelo menos, tá? Sem uma grande dificuldade na frente, né? Porque se você depender de pesquisar palavras-chave, encontrar, né, qual que é a aplicação, tudo isso vai criando mini obstáculos e vira um grande obstáculo. Então, aqui eu vou deixar o pipeline com todas as etapas, as macro etapas que vocês precisam, né? Primeira coisa, definir um objeto que você gostaria de detectar, né? E onde encontrar essas imagens que tenha, porque para treinar uma IA você precisa de imagens com classificações que você vai dizer, né? Você, olho humano, né? Usando o olho humano, dizendo isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um cachorro, né? E aí você vai classificar isso previamente e vai passar para a IA. Como que isso é feito? Você não falou nada sobre isso aqui na apresentação. Então, porque existem hoje plataformas, né, muito boas e gratuitas, né, freemium, na verdade, né, aquele free, porém premium, né, se você quiser coisas mais especiais ali na plataforma. Mas o pipeline inicial, para você começar, ele é totalmente de graça. É só abrir uma conta no RoboFlow. Então, você abre uma conta no RoboFlow, que é uma plataforma de anotação e gestão de datasets gratuita. Nela, você cria um objeto, eu deixei um gifzinho aqui, ó, no qual você cria o tipo do objeto, então, detecção de objetos, né, como eu disse, é aquela que delimita o objeto e o classifica, tá? Aqui você pode escolher o tipo, o objeto a ser detectado, então, nesse caso aqui foi football players, né, jogadores de futebol, o nome do projeto, e ali embaixo tinha licença, mas isso não é tão pertinente. O próximo passo seria subir imagens, né? Aceita vídeos no YouTube, então você joga um vídeo e ele magicamente quebra tudo em frames e já te dá essas imagens disponíveis para anotar. Anotar é o verbo que se dá a classificar uma por uma, né? Eu vou botar aqui um exemplo de anotação. Aqui, ó. Você pega aqui e delimita o objeto, né? Quanto mais rente ao objeto, melhor. Tá? Então aqui, ó, ele está delimitando o goleiro, né? Ele botou como player, aqui outro player, né? Ele tem essa ferramenta, ela é muito boa. As primeiras 1.000 imagens que vocês anotarem, vocês vão achar ainda divertido. Eu já anotei para mais de 10.000 imagens, eu já cansei um pouco, mas vale muito a pena testar. Essa plataforma, ela é muito boa. E aí, essa etapa aqui é a etapa de geração do dataset, né? Depois que você classificou as imagens, né? Você pode gerar, né? Você adiciona elas para o dataset e você dá o continue, continue e generate, né? Generate, você gera esse grupo de imagens de uma forma simples, né? Em código. Ó, essas linhas aqui, essas poucas linhas, você só copia e cola dentro de um notebook que eu deixei aqui disponibilizado, né? Não sei se vocês têm familiaridade com o Google Colab, né? Mas o Google Colab é uma plataforma também gratuita, claro, é o freemium, né? A mesma coisa. Você pode rodar um Jupyter Notebook, né? Um compilador de código de Python que você pode rodar. Aí aqui eu deixei como treinar um modelo de detecção de objetos para dar sequência aqui ao nosso workshop. Aqui vocês podem rodar sem medo essas células. Aqui inserir o código que o RoboFlow está te passando, tá? Só um detalhe. Esse notebook ele já está preparado para conectar com uma GPU, tá? Isso aqui é uma máquina especializada em treinamento de IAs, né? Em alta velocidade. Então, o T4 GPU é um tipo de GPU que a Google vai disponibilizar no computador na nuvem, e aí você pode acessar ele e treinar a sua IA. Aí, beleza. Isso aqui eu deixei com traços, porque são informações sensíveis. Vocês podem rodar isso e tirar depois, né? Que vai ter provavelmente a chave da API do RoboFlow que você vai ter associado à sua conta. Aí, beleza. Aqui vocês rodam esse Custom Training, né? Tem alguns parâmetros aqui, mas isso tá tudo no modo padrão, né? Para não ter muita dificuldade. Depois, se quiserem pesquisar, podem pesquisar no Ultralytics, que é o nome
plataforma que facilita esse treinamento. E aí dá para visualizar métricas, né? Recall é o número de objetos certos frente a todos os identificados, detectados. Então, quanto mais próximo de um, melhor, né? Vocês podem pesquisar uma por uma, essas palavras-chave aqui, para entender do que se trata, tá? Mas o mais importante aqui é, no final, vocês podem pegar e baixar esse best.pt ou fazer uma previsão.predict nessa pasta aqui, test images, né? Aqui do lado tem arquivos. Vocês podem pegar qualquer imagem que vocês quiserem testar e colocar aqui dentro. Só rodar esse código, que está tudo ótimo, né? Vai funcionar. Voltando aqui, né? Bom, espero que seja útil esse código, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, no final aqui eu vou passar os links das minhas redes para caso alguém queira conversar sobre, vou ficar mais do que feliz de trocar essa ideia. Mas eu deixo aqui só aqui umas pílulas de conhecimento que eu acho que são úteis para qualquer pessoa que trabalha na área de dados, tá? Qualquer pessoa, na verdade. Não necessariamente só na visão computacional, não necessariamente só no treinamento de modelos de inteligência artificial, tá? A primeira delas eu acredito que seja útil para todo mundo. Para se treinar uma boa aplicação de IA, visão computacional, né, data modeling, enfim, todas essas sub-áreas da área de dados, é necessário ver os dados com o próprio olho, tá? Nesse caso aqui, na visão computacional, ver com os próprios olhos as imagens, que são nossos dados, né? Então, em seguida, você anota elas de forma clara e coerente, seguindo a mesma estratégia sempre. Por que ver com os próprios olhos? Porque você vai tirar conclusões, né, meio quase intuitivas ali do que você, quais são os padrões existentes ali. Então, tempo de bunda na cadeira, olhando para os dados é algo essencial para fazer qualquer coisa, para qualquer exploração de dados, para qualquer treinamento de IA. Segunda coisa, nesse caso aqui da visão computacional, se há dúvida na anotação de uma imagem, né, evite essa imagem, né? O modelo treinado refletirá essa dúvida também. E a terceira é a máxima de qualquer aprendizado de máquina, né? Também vale para a visão computacional. Garbage in, garbage out. Essa expressão é clássica na ciência de dados. Significa, ao pé da letra, lixo para dentro, lixo para fora. Se você treina um modelo baseado em dados que você não tem certeza, que estão incorretos, ou tem uma sujeira ali no meio, e não limpou essa sujeira, vai vir lixo para fora, né? Ou seja, o output dos modelos não vão ser satisfatórios, né? Poderiam ser melhores. Bom, galera, é isso. Muito obrigado aí para quem está aí presente, me ouviu, para as pessoas que vão ouvir isso aqui, ver essa apresentação no futuro também. E aqui eu deixo 3 links, né? Um com o meu portfólio de visão computacional, só para vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver o que dá para fazer e tal. Segundo é meu LinkedIn e o terceiro é o meu GitHub, beleza? João, tem duas perguntas aqui que me mandaram. Tá. A primeira é onde está o Colab, o link para você compartilhar. E a segunda Beleza, é qual é o tipo de cloud que você usa no seu trabalho, qual é o tipo do computador que você tem acesso para você beleza, rodar suas coisas. beleza. Vai, o link eu botei vou botar no chat da mentoria, né? Mas essa apresentação eu vou dar uma editada nela e colocar para as pessoas que vão ver isso no futuro. Eu vou tentar pegar aqui, como é que ficaria melhor, né? Se você colocar no seu GitHub, o pessoal entra lá até amanhã e pega, né? Aí pelo menos até já Pode visita o seu ser, GitHub. perfeito. Coloco no meu GitHub. Beleza. Quem entrar aqui no GitHub, eu vou deixar lá pinado, né? Tem a opção de pinar no README.
né? Vou até fazer esse caminhozinho de forma mais fácil aqui. Quem entrar aqui no meu GitHub, né, aqui embaixo eu vou deixar no README o link do Colab, ok? Então, voltando aqui. Tá, e aí respondendo as perguntas, né? A pessoa perguntaram o que mesmo, Roberto? Desculpa. A stack de cloud que você usa, Ah, se você tem boa, um computador com muita memória, para você comentar assim. boa. Tá bom, tá bom. Vamos lá. A stack que eu uso é a AWS, Docker, né? Então, vamos lá. A AWS é o cloud que eu uso hoje, como é algo pago, né? Eu já usei Google Cloud também, mas como já usei outras coisas também, já usei Heroku, já usei Streamlit para fazer deploy bom, esse do meu aplicativo aqui eu uso Streamlit, mas sim, a AWS é o mais completo, né? E é o que eu uso no trabalho hoje. E aí, para fazer, né, essa containerização dos modelos, para eles inferirem, eu faço o back-end é on-premise, né? Então ele roda no computador mesmo, né? Dentro de um container, tá? Esses containers são Docker, o deploy da imagem é na AWS, né? E é, bom, PGAdmin para banco de dados, para salvamento das inferências. PGAdmin é o Postgre, né? PostgreSQL. Deixa eu pensar aqui mais. Python como linguagem de programação principal. Uso JavaScript também. Angular para fazer front-end e back-end. Um pouco menos até do que Python. Python vem mais frequente. Uso Colab para treinar os modelos, porque os modelos são muito robustos, né? Você vai começando a exigir muito do modelo, e para você treinar um modelo bom, muitas imagens são necessárias, então acaba gastando aí uma boa quantidade de memória RAM da GPU. Né? Para treinar modelo sem GPU sei lá, umas 20 vezes mais demorado. Então, só partindo daí já dá para perceber que não vale muito a pena. Vale a pena usar essas soluções, tipo um Colab, né? Tipo a AWS. A AWS é mais cara. O Colab ele tem esse aspecto freemium, né? Que facilita muito, né? Que é só plugar isso na sua conta do Google, plugar o Drive, você treina o modelo e salva o arquivo que define o seu modelo, né, que é o arquivo de pesos. Aí falando sobre o meu computador, para rodar os Docker que fazem inferência de modelo, mesmo sendo inferência em CPU, os modelos de IA são pesadinhos, assim, né? Demandam ali uns 2 GB, 3 GB da minha máquina de RAM. Então, a solução toda, na verdade, em conjunto dá isso. Então, a minha máquina é de 16 GB de RAM, né? Eu uso um Intel i7. Tem NVIDIA, mas eu não uso a GPU porque ela não é a adequada para treinamento dos modelos que eu uso, né? Existem vários tipos de GPU, essa GPU ela não serve, né? Tem umas específicas, assim. Inclusive nem tem tanto de RAM, assim, né? As GPUs que a gente usa, essa T4 que eu estava mostrando para vocês, ela tem 20 GB de RAM, se não me engano, na GPU. Na minha máquina tem 4 GB de RAM. Então, não dá para treinar um modelo de detecção de objetos. Espero ter solucionado. Mais alguma pergunta aí, gente? Sim, tem uma que deixaram aqui, foram embora, o pessoal que estava aqui do escritório. Ah, Aonde você, como eles vão ver depois, né, a gravação, aonde você boa, estuda, se você tem alguém que você segue sobre esse assunto, ou tem boa, alguma escola que tem essas boa, informações assim, algum grupo, né? boa. E eu aprendi muita coisa na prática também, mas essa área é uma área extensa de técnicas, né, da parte técnica. Então, eu tive que estudar, eu me atualizo muito com o Debate, que é uma newsletter do Andrew Ng, não sei se alguém aí já ouviu falar, ele é o pai da IA, né? Sempre foi, ele é um professor de Stanford muito renomado, que tem inclusive um curso no Coursera de graça,
ele é um curso extenso, tecnicamente falando, né? Ele já é um curso que já passou, a parte básica não muda, tá? Mas as arquiteturas têm se modificado muito. Cada vez mais as arquiteturas de detecção de objetos estão virando low code, né? Então, ele é de uma época em que, por exemplo, detecção de objeto, né? O curso dele é de uma época, perdão, ele está muito atualizado. Mas o curso dele é de uma época em que detecção de objeto real time, né? Ao vivo ali, recebendo a imagem e inferindo num vídeo, por exemplo, era algo muito difícil. E hoje em dia é padrão, né? Então, as arquiteturas ficaram bem mais complexas. Mas o curso dele é muito interessante e ele explica essas coisas dos canais, de cores, né, no olho humano, a relação, a analogia. Foi de lá que, com certeza, eu tirei boa parte dos meus conhecimentos. Beleza, então agora um espacinho para alguém aqui perguntar mais alguma coisa, ou a gente vai para sua consideração final. Boa. Vamos ver. Deixa eu ver o nome do pessoal aqui para ver. Tem gente que tem que perguntar, né, Giovana? Tem alguma curiosidade aí sobre o tema? Gabriel Pacheco e Raquel, tem alguma coisa aí? Pode falar, quem tiver já pode falar. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Primeiro, parabéns Boa aí pela noite. apresentação, obrigado por compartilhar os conhecimentos aí. E Valeu. a minha pergunta é com relação, por exemplo, quais são, por exemplo, as linguagens, tipo, eu vi ali que apareceu Python ali, né? Uhum. Mas quais são, por exemplo, os pacotes mais usados em Python para esse tipo de trabalho, né? De visão Boa. computacional. E também, hoje, por exemplo, uma pergunta que eu ia fazer, e você acabou meio que adiantando, a gente está entrando muito nessa parte de low code, né? Então, por exemplo, Uhum. tem muita coisa que hoje é feita através de código e daqui a um tempo a gente está vendo que tem uma tendência que tá indo para o low code ou no code, né? Que Sim. ferramentas você acha que está apontando aí como promissoras nessa parte de no code ou low code? Boa, boa. Vamos lá. É, Respondendo a primeira, né? Eu, eu te diria para olhar três bibliotecas, basicamente, que é o CV2, OpenCV, né? Resumida, isso geralmente é atrofiado para CV2, que é uma biblioteca de visão computacional bem da antiga, assim, mas ela é muito boa. Ela ajuda, ela lida muito bem com receber imagem, transformar naqueles vetores que eu até expliquei ali, né, de RGB ou BGR ou outros espaços de cores, né, e transformar isso numa matriz de valores, né, porque uma imagem é formada por vários pixels. Cada pixel vai conter um resultado desse. Então, ela é muito boa em fazer essa gestão ali das imagens, né? Que você vai precisar para treinar o modelo. Então, o OpenCV é uma delas, né? E a outra seria, acho que tem as arquiteturas e todo o pipeline de treinamento, que seria o PyTorch, tá? PyTorch, Python Torch, e que é uma das que hoje é a mais badalada, e também o TensorFlow, tá? Aí já estamos falando de coisas concorrentes, tá? PyTorch e TensorFlow, as duas se propõem a fazer a mesma coisa, que é o treinamento do modelo, disponibilização de modelo e tal. E a inferência também. E o OpenCV já é mais do tipo ler imagens, né? E, por exemplo, se você quiser pegar o resultado de um modelo e colocar ele, né, desenhar ele na imagem, modificar, talvez fazer aumentar a saturação das imagens, o OpenCV tem muita coisa disso. Se você pesquisar OpenCV Made Simple no YouTube, você vai ver um vídeo de 3 minutos explicando a gama de coisas que ele faz e a mesma coisa para o PyTorch também, né? Então, palavras-chave eu acho que é o principal, né? Hoje em dia tem informação em tudo quanto é lado. Então, é isso. PyTorch, OpenCV, TensorFlow. Te diria isso. Foi o Gabriel que falou, né? Isso, foi.
Boa. E a E segunda que você isso, perguntou foi do low code, certo? isso. Tá. Ultralytics é a plataforma mais low code dentro dos high code, por assim dizer. Porque assim, não dá para ser 100% low code de graça, tá? Quem está fazendo hoje machine learning de detecção de imagem, que eu saiba, tá? Também não sei tudo que tem por aí. Mas geralmente é pago, né? O Ultralytics é a plataforma open source que vai te fazer em 3, 4 linhas de código, né? Juntamente ali com o RoboFlow, que é uma plataforma de gestão de imagens, né, de dataset, em 3, 4 linhas, que é o notebook que eu passei para vocês, você treina um algoritmo de detecção de imagem. Né? Infere ele em vídeo, em imagem, no que você quiser. Então, ele seria o low code. Né? O que já está ali em código, inclusive, é o low code. Beleza? Mais alguém? Uma outra dúvida, por exemplo, assim, vamos Diga. supor que eu queira começar a me aventurar, estudar essa área e tal, não sei o quê, aí entrando na parte assim de machine learning, quais são as técnicas mais utilizadas assim para esse tipo de recurso, de técnica assim Boa, de algo? boa. Não, excelente, excelente pergunta, cara. Ó, você vai ter que entender um pouco sobre métricas, né, de machine learning de forma geral. Então, você já provavelmente deve ter uma experiência com isso. Não muda para imagem, tá? Então, por exemplo, principais métricas dessa área: recall, precision, né? Ou seja, recall, a capacidade de detectar o objeto. No caso do machine learning em dados tabulares, né, em categórico e numérico, você tem lá a classificação, por exemplo, de pelo, sei lá, um apartamento, né? Você tem lá número de quartos, quantas pessoas podem morar, né? Sei lá, número de banheiros, e aí você tem um preço. Então, você quer fazer um previsor, por exemplo, de preço. Se ele acertou em relação ao grupo teste, né, a previsão dele, você vai e diz, tá, então o recall dele, né, a capacidade de prever corretamente foi de 90%. Na detecção de imagens é similar, né? Se você conseguiu detectar aquele objeto, né, corretamente, porque eu te dei uma imagem, você disse um valor e eu sei a verdade, né? Então a detecção, por exemplo, o seu modelo está com uma recall de 90%. Então é a mesma coisa. Você vai monitorar essas métricas ao longo do treinamento, né? E se colocar em produção ao longo da produção para saber se o seu modelo está melhor ou pior. Isso é muito importante. E aí, falando de técnicas de detecção, né? Eu vou traduzir isso para arquitetura de detecção de imagem, tá? Existem duas hoje que eu uso bastante no meu dia a dia, inclusive hoje eu coloco elas concorrentes para sempre tomar a melhor decisão, que é o Detectron 2, que é uma arquitetura desenvolvida pelo Facebook, tá? Chama Detectron 2. Se você for no GitHub do Facebook, você vai encontrar lá Detectron e Detectron 2. É a segunda arquitetura desse Detectron. É muito boa. Ela tem uma precisão, uma recall muito alta, né? Uma capacidade de detectar objetos muito alta. E tem também o YOLO, né? Aí tá, tem a desvantagem do Detectron é que ele é um pouco mais pesado, né? É uma arquitetura que demora mais para inferir. O YOLO, né, já o nome diz, é YOLO, You Only Look Once. Ela só vê uma vez a imagem, né? O Detectron ele passa a imagem algumas vezes. O YOLO ele só passa a imagem uma vez. É uma arquitetura muito robusta, né, que é muito rápida a inferência dela. Então, ela é muito boa para soluções real-time, né? Por exemplo, se eu quiser detectar, sei lá, em vídeo, eu preciso usar uma YOLO, provavelmente, e leve, uma YOLO leve, uma arquitetura leve para poder conseguir rodar, né? Dependendo da máquina que eu tiver. Então, pesquisa por YOLO, e aí tem várias versões, V7, V8, V10 são as mais atuais, V11, pode pesquisar por qualquer uma dessas. Se você pesquisar notebook YOLO V7, você vai ter um notebook provavelmente com código
pré-pronto para você tentar fazer um treinamento, né? Detectron 2, mesma coisa, né? Essa que eu passei para vocês, o código no Colab, é a YOLO V8, tá? Inclusive. É isso. Tirei sua dúvida, Gabriel? Tirou. Não, beleza, tá certinho, valeu. Valeu. João, Diga. o Ronaldo acabou de entrar agora. A gente vai para a última pergunta, que é Beleza. voltada para o Ronaldo. É um analista de dados que trabalha aí com Power BI, trabalha com a parte de apresentação de dados e quer Beleza. começar a se aventurar na área de data science. O que que você tem, um início, assim, um passo a passo, de onde ele pode começar? Legal. Bom, o analista de dados ele é muito bom em identificar padrões. E isso, para mim, é o essencial da ciência de dados, principalmente nas modelagens. Modelagem não é nem 10% do trabalho de um cientista de dados, na minha opinião, né? E na de muitas pessoas aí que a gente vai vendo, né? Em podcasts, a galera fala muito isso. Acho que o feeling do analista de dados em encontrar padrões nas imagens, nos dados, né? De forma geral, podem ser imagens, é o principal, tá? Então, se você quer se aventurar, né, eu pegaria um dataset no Kaggle, por exemplo, do Iris Dataset, que é um batidão, né, de classificação de tulipa, né? Não lembro exatamente qual que é o tipo de flor, mas enfim, de flores, pelo tamanho, pela cor e tal. E aí pegaria isso, são poucos dados, e tentaria treinar e inferir um modelo simples de previsão, tá? Mas, na minha opinião, uma coisa não é 100% pré-requisito da outra, tá? Eu estou falando aqui de imagem. Se você tiver vontade de inferir em imagem, aprender o básico de machine learning, né, usando um dataset desse do Iris, é uma coisa bem útil, mas não é um pré-requisito total. Você poderia também começar com esse código aí, né? Usa a ajuda do nosso amigo ChatGPT para ele te guiar na estratégia, né? ChatGPT, na minha visão, ele é um pouco castrador da nossa curiosidade, né? A gente precisa usar ele aliado à nossa curiosidade. Então, se você quer aprender sobre o assunto, estratégia daquele assunto, e não me diga como fazer isso. Não, eu uso ele como um aliado. Então, joga nele para ele te dar o passo a passo para você chegar nesse Iris Dataset e começar a executar isso mais em questão estratégica, em níveis estratégicos. E depois que você testar e ver que funciona, rodou os códigos, né, de previsão, vai para uma área mais desafiadora, pega esse código que eu te passei aí, tenta rodar ele. Se você não conseguir, né, joga no chat GPT, pergunta por que não está dando certo. Eu fui aprendendo muito assim, cara, muito na cara a tapa, na verdade. É algo que eu prefiro ver funcionando para depois entender, né, e aí voltar para fazer funcionar melhor, e depois é cíclico o processo, né? Então, se a gente não dá o primeiro passo, não entra no ciclo, né? Eu diria isso. O microfone está desligado. Beleza. Ah, o Ronaldo tá Obrigado falando? aí, João. Ronaldo, não, era eu. Ah, não, era você. Obrigado, já são 7 horas, né? Obrigado Perfeito. aí, João Souto, pela troca aí de informação. O vídeo vai estar também no nosso canal da AbraCD, lá para o pessoal da mentoria. E Maravilha. obrigado a todo mundo aí que compareceu, né? Até a próxima. Maravilha. Só, Beleza? só concluindo, gente. Quem quiser conversar Concluí. sobre isso, eu estou 100% aberto. Só me mandar uma mensagem lá no grupo, né? Ou nas minhas redes. Fiquem à vontade, beleza? Boa noite, até mais. Valeu, Valeu. Marcelo. Tchau, Boa noite, tchau. obrigado aí, valeu, parabéns. Valeu.